Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais outra mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos tratar um assunto bastante polêmico e que é necessário sempre estar à instrução. Espero que você acompanhe a mensagem até o final e depois você pode tirar aí sua própria conclusão. O espírito do anticristo dominando igrejas e até você. Nós vamos fazê-la em duas partes. Hoje eu vou direcionar aquilo que é influência, um pouco da influência para se entender dentro da Igreja do Senhor, na vida das pessoas, e depois nós vamos gravar falando sobre o espírito do anticristo trabalhando nas nações, inclusive no Brasil. O texto base está em 1 João, capítulo 4, versículos do 1 ao 6, em que ele diz: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Com tantas mudanças no mundo global, sistemas e estruturas estão em rearranjo e as nações em completo realinhamento, mesmo que você não consiga perceber isso do que está acontecendo na economia, na política, mesmo na vida militar, religiosa, nas nações. Existe um sistema anticristo que cada vez mais vai se opor ao Senhor Jesus Cristo, à igreja e também a Israel. Esse sistema sempre perseguirá o justo e no fim estabelecerá uma forma de adoração ao anticristo quando ele se manifestar. Em Daniel 7,25 nós lemos: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, em tempos e metade de um tempo. O espírito do anticristo é responsável por emitir uma voz que afasta ainda mais as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Já se perdeu a noção, se vocês observarem os evangelhos que estão sendo pregados nas igrejas, aí, da prosperidade e tantos outros, evangelho misturado com feitiçaria, idolatria, já está há muito tempo. Uma das mais poderosas armas do sistema espírito do anticristo para manter as pessoas cegas para o evangelho é a perversão sexual, a confusão dos gêneros sexuais, a pedofilia, o adultério, que culmina com os divórcios. Perversão, por definição, é uma rebelião, uma corrupção e o afastamento voluntário do que é certo, certo estabelecido por Deus. A sociedade ela se abre para a perversão sexual rolar solta. Já está dominada pelo sistema do pensamento do espírito do anticristo e a vontade de Deus já não será mais tolerada, cada vez menos está sendo. A sociedade continua a se tornar cada vez mais sem lei. Basta ver, a gente falando de a vontade do Senhor não ser mais tolerada, que a Bíblia já foi proibida até oração em alguns lugares, mas outros tipos de ensinamentos antibíblicos estão sendo aceitos. A corrupção dos governos, a violência e a proteção dos bandidos e gangues em centros urbanos decadentes, ao crime de corrupção na alta sociedade, a ilegalidade prevalecendo sobre a justiça. O espírito do anticristo vem mudando os tempos e a lei, e o engano está entrando na vida dos cristãos que não percebem. Os sistemas políticos estão se alinhando rapidamente com esses grupos religiosos ricos e de grande poder na sociedade. Onde está a vitória que é nossa por intermédio de Cristo Jesus? Poderíamos perguntar, conforme está em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não está havendo uma renovação da mente dos cristãos? Conforme o próprio Jesus instruiu seus discípulos, porque é fácil se tornar escravo do pecado. Em João 8, 31, 32 e 36, ele diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Definindo uma coisa importante, o anticristo ele será uma pessoa. O espírito do anticristo, podemos dar várias definições para ele. Primeiro, que ele é o poder satânico comandado pelos principados,
designados para gerar o conjunto de conceitos que prepara a humanidade, tanto no nível físico como no espiritual, dentro de um nível social, psicológico, ideológico, político, militar, econômico e religioso para o recebimento do anticristo. Também podemos definir que o sistema anticristo é um sistema demoníaco organizado e constituído por muitos componentes distintos, como filosofias inspiradas por demônios, né? O apóstolo Paulo já fala isso, né? Ensinos de demônios, falsos sistemas de crenças, falsas religiões, que procuram fazer com que os ensinos de Cristo eles não sejam mais vistos como necessários para esta geração. Isso não é para nós. E é um tal de não precisa mais, não precisa mais, não precisa mais, e os cristãos de hoje vão perdendo a sua identidade. É um sistema demoníaco de estratégias e planos de Satanás organizados para se infiltrar nos sistemas de crenças, dentro das igrejas, na mente e no coração do povo de Deus, infelizmente. Então, o espírito do anticristo ele é um sistema diabólico cuja tentativa de Satanás é fazer com que as pessoas, inclusive os frequentadores de igrejas, se tornem contrários aos ensinos de Cristo, como a gente vê na igreja de Atos e no Novo Testamento. Como esse sistema age em nossa vida? Resposta. Primeiro, ele estabelece uma fortaleza em qualquer área em que Satanás encontra um porto seguro na nossa vida. Uma brecha. Hoje em dia, o casamento, a vida do casal é uma das áreas favoritas e por isso é onde ele mais tem atuado, para destruir casamentos, porque a maioria não recebe a luz de Cristo nessa área, achando que não precisam. Em 2 Coríntios 10, 4, nós lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortalezas, a palavra é okoroma, em grego quer dizer castelo, argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião e defendê-la. Trocando em miúdos, fortaleza é quando você acha que você está certo em detrimento de qualquer contraposição que tenta se mostrar para você na palavra do Senhor. Presta atenção. Sempre que você fugir de receber a palavra de Deus em uma área da sua vida, não importa a desculpa que você dê. Essa área já tem uma fortaleza construída, porque você está evitando a luz da palavra. Depois, ele coloca o homem forte, que vai impedir o casal, a pessoa, de ser feliz, de crescer espiritualmente e de abrir as portas, naturalmente, aí no caso, para a fornicação, se é solteiro, para o adultério, enfim, do divórcio. Marcos 3, 27, Jesus diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O espírito do anticristo ele vem estabelecendo fortalezas em nossos pensamentos, até naquilo que se crê. Uma estrutura anticristo está em ação desde o início dos tempos. É uma estrutura organizacional do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 6, 12. Eu vou ler aqui na tradução que ficou mais conhecida, da Revista Atualizada. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Da mesma maneira que o principal trabalho do anticristo será enganar as nações, o espírito do anticristo já está enganando os povos da terra e também boa parte das igrejas, levando-as à apostasia. Nós já falamos sobre ela em outras mensagens. Vamos conhecer as principais ações do espírito do anticristo. Primeiro, o espírito do anticristo ele veio abortar o propósito de Deus na vida do cristão, como ele fez com Adão e Eva. O espírito do anticristo é um sistema inspirado e conduzido por anjos caídos e demônios, os principados, potestades, os dominadores e as forças espirituais do mal, que trabalha para roubar a mente dos nossos filhos, netos e abortar o destino de todo cristão. O que eu quero dizer com isso? Eu já vou explicar. Abortar o destino. A voz do espírito do anticristo ela soa alta e clara, seja por meio da política com corrupção e implantando práticas que ofendem aos ensinos de Cristo, das clínicas de aborto, da lei a favor do aborto, para sacrifício do principado Moloque, das falsas estruturas religiosas, colocando feitiçaria, com desvios da igreja, adotando práticas de feitiçaria, coisas consagradas, essas coisas todas, da televisão, da internet, da mídia impressa, dos filmes de Hollywood, rosa ungida, vassoura ungida, cimento ungido, cachaça ungida, porta de não sei o quê. A mesma crise de identidade que Eva enfrentou no Jardim do Éden, os cristãos enfrentam hoje. Os crentes não sabem mais quem são em Cristo e qual o propósito de Deus nas suas vidas. E os demônios usam essa ignorância para destruir o propósito de Deus em suas vidas. A gente vai dar exemplos básicos, clássicos, fáceis de entender. O que eu quero dizer com abortar? A pessoa está numa igreja, onde será discipulada, uma congregação. Está sendo preparada, discipulada e treinada para liderar discípulos e discipuladores.
Aí ela cai em pecado, ela foge para outra que aceita ela tranquilinha, sem nenhum problema. Lá, ela rapidamente já colocam ela num canto, com música, com cântico, com dança, com teatro. Mas ela não tem mais discípulos, nem mais. Ela não faz discípulos e não é mais discipulada. Agora, Jesus mandou fazer discípulo ou mandou fazer dança, música e teatro? Portanto, o propósito de Deus na vida dela foi abortado. E ela vai ficar fazendo sucesso. Mas o propósito de Deus na vida dela foi abortado. É um livre-arbítrio. Um exemplo 2. A pessoa era usada em profecia. E Deus tinha o propósito de levantá-la no discipulado como uma profetisa. Talvez como Sandy Free, por exemplo, americana. Saiu da sua igreja com desavenças, desentendimentos, e foi para outros. Aí está fazendo outros trabalhos lá, está estabelecidos. Mas o seu ministério profético ele não foi levantado. O propósito de Deus foi abortado, porque normalmente é isso que acontece. Um exemplo 3 ainda. A pessoa estava sendo preparada para ser discipulada e treinada para liderar discípulos e discipuladores. Mas na pressa de servir, ela troca de igreja e começa a trabalhar com jovens, em coral, danças, retiro, teatro e música. Mas ela não é mais discipulada e ela também não consegue fazer discípulos. Ela tem grupos na mão, mas ela não faz discípulo. O propósito de Deus na vida dela foi abortado. A pessoa prova o gosto do fruto proibido. Mas o propósito de Deus foi abortado. É o livre-arbítrio. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado no deserto. E o diabo levou no alto e tentou ofereceu ele a glória do mundo e o sucesso das riquezas e tudo para tentar fazê-lo abortar a missão. Mas Jesus cumpriu o propósito do Pai, ele cumpriu sua missão. Entenda, se você está fazendo, não é ordem de Jesus, você foi enganado pelo espírito do anticristo. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Como é difícil vir crescer no discipulado. Você ser discípulo e fazer discípulo. Se você deixa o cansaço, a correria da vida e até seus filhos serem desculpas para você não crescer, você está paralisado na zona de conforto. Você não vai crescer. Você só pode crescer de verdade vivendo como discípulo. E para isso tem que sair da zona de conforto. Você vai entrar na zona de desconforto. Se você quer ir para um patamar espiritual mais alto, vai ter que sair da zona de conforto. Pior, as pessoas de mentalidade pobre sempre estarão tentando provar que estão certas, usando a máscara de que já sabem isso, que isso, aprender é bobagem. Então assim, eu não vou tentar te convencer de nada, você precisa entender isso. Ou você está certo, ou você é uma pessoa que cresce. Estar certo significa que você tem uma fortaleza na mente e acredita que velhos modos de pensar e agir são a verdade e vai morrer com isso. Então você não aceita a palavra. Porque o importante, Jesus mandou fazer discípulos. Se o que você está fazendo não está dentro disso, você está fora. O locutor Jim Rohn, ele disse, se você se mantiver fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Você estará onde você está. Uma planta que não cresce está morrendo. Uma pessoa que não cresce espiritualmente está morrendo. Se você não estiver aprendendo continuamente, será deixado para trás. Benjamin Franklin disse, se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Um provérbio antigo diz, o seu conhecimento atual é uma gota d'água, a sua ignorância é um oceano. Então você tem muita coisa para aprender. Oséias 4:6, a parte A apenas do versículo diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você tem que estar sempre aprendendo, como Jesus disse, como discípulo, tanto como discípulo, como casal também. Agradeço a Deus pelos casais que vieram aprender, né, no nosso encontro de casais, na quinta-feira, agora, dia 8. A palavra do Senhor fala assim, Provérbios 13:18, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. O engano vem de Satanás. Da mesma forma com que o diabo seduziu e enganou a Eva, e por ela enganou Adão, vem fazendo o mesmo com os cristãos hoje em dia. Em Gênesis 3:1 nós lemos, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente aqui, Nakash, a palavra hebraica, está ligada
ao termo silvo e sussurrar uma palavra mágica. As pessoas hoje estão procurando sempre uma forma mágica de resolver os seus problemas. Olha aqui, campanha de 2 dias, campanha de 3 dias. Gente, é tudo trabalho. A libertação ela envolve trabalho. Satanás mirou a fraqueza de Eva e distorceu a verdade. Satanás usou a ignorância de Eva para destruí-la e depois destruir seu marido, Adão. E isso fez no jardim. O diabo poderia escolher qualquer outra área para atacar, mas escolheu a autoimagem de Eva, como o espírito do anticristo está atacando os cristãos. E ainda mais os casais, né? Devido à ignorância que os cristãos modernos têm, porque não gostam de estudar a palavra de Deus. Aí está o discipulado. 1 João 2,18 nós lemos: filhinhos, é já a última hora e como vistes que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A palavra anticristo, anticristos, é formada dos prefixos gregos anti. Originalmente, esta preposição ela significava no lugar de, no sentido de usurpar a função, né? E depois ela veio significar contra, como inimigo. Christos, Cristo, ungido, termo que traduz o termo hebraico Mashiach, Messias ungido. Então, anticristo literalmente significa aquele que está no lugar do Messias, ou aquele que usurpa a função do Messias. Filhinhos, aqui é um termo grego, teknion, equivalente também a um termo hebraico que significa discípulos. Então, ele está falando para os discípulos, né? Um anticristo gentil, seja islâmico ou romano, ele não cumpriria essa profecia. Nesse contexto, o apóstolo usa o termo anticristos para inimigos judeus e não para os gentios. Mas esse é o de menos agora aqui. Importante você entender que o anticristo é um homem normal, ele será um homem normal. O espírito do anticristo é um poder comandado pelos principados designados para gerar o conjunto de conceitos que prepara a humanidade, tanto em todos os níveis, né? Em todos os níveis, que prepara a humanidade. Então ela está preparando a humanidade para o anticristo. Ele tem que ser bem recebido e isso está sendo providenciado. O espírito do anticristo hoje. 1 João 2,22 diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. As estruturas do espírito do anticristo ativas hoje, elas são sistematicamente postas em vigor por intermédio de denominações e sistemas religiosos e também ideologias políticas que se opõem ao verdadeiro evangelho de Cristo. Então você vai observar isso como? Sempre vendo algo que está contrariando a palavra, tentando anular a palavra. Então, quando você vê pastores defendendo políticos e políticos que defendem coisas como aborto, ideologia de gêneros, essas coisas todas, você sabe que esse é um sistema que já foi corrompido pelo espírito do anticristo. As escrituras, elas deixam claro que alguns anticristos da época do Novo Testamento, na igreja de Atos, eram ministros do evangelho, que se desviaram e passaram a ensinar falsas doutrinas, e isso é o que está acontecendo nos nossos dias. Assim, o sistema e o espírito do anticristo já estavam trabalhando durante o tempo de vida dos apóstolos aqui, os verdadeiros apóstolos de Jesus. A mentalidade religiosa que visa agradar as pessoas atrapalha o progresso do reino de Deus, porque ela leva sempre as pessoas a imaginarem que elas são o centro de tudo. Como eu vi um pregador dizendo, você é o centro do coração de Jesus, é o fim da picada. Se não acreditarmos que no Senhor, né? No que o Senhor disse em sua palavra, especialmente no fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, ainda vou ter oportunidade de gravar um vídeo sobre esse texto, permitiremos que o espírito do anticristo nos engane, como já vem fazendo no meio da igreja. E assim passaremos a pregar e a viver da forma contrária ao que Cristo ensinou. Agora eu vou mostrar alguns textos para vocês, que isso é o que mais tem sido defendido. E tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar disso, mas a verdade está na palavra do Senhor. Então vamos lá, primeiro exemplo da igreja de Atos. Atos 2,42 diz assim, é o quadrilátero da vida cristã da igreja no passado. A igreja de Atos, a melhor igreja que Jesus já teve aqui no seu tempo, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Os cristãos se reuniam com a congregação, seja no templo judeu como nas casas. Atos 2,46 nós lemos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles perseveravam no partir do pão, quer dizer, participavam ativamente da celebração da ceia do Senhor, de casa em casa como no templo, e perseveravam na comunhão, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O povo tinha isto, porque
o começo tá dito lá, né? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e ela coloca uma das coisas, a comunhão. E perseveravam nas orações com a congregação, em Atos 12:5, nós lemos aquele texto lindo, versículo maravilhoso. Pedro estava, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o que o espírito do anticristo conseguiu fazer? Hoje, muitos cristãos seguem os ensinamentos dos vídeos na internet, que contêm ensinos dizendo que hoje não precisamos mais fazer isso. Os cristãos de hoje não se congregam mais, muitos cristãos já não tomam mais a ceia do Senhor, ou de vez em quando, não se importam mais com sua congregação, com os cultos. Os cristãos de hoje dizem orar em casa que isso basta. Aprenderam o ensino do diabo, que diz assim: você é a igreja e em casa eu sou a igreja. É o ensino do diabo. Deixa eu dizer uma coisa, você não é a igreja. Não, eu não sou a igreja. 1 Coríntios 12:20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12:27, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então você é um membro do corpo, mas você não é o corpo. Efésios 3:6 nós lemos: a saber que os gentios, nós, são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, um exemplo: você está caminhando perto de um cemitério à meia-noite, a rua está vazia, de repente você dá de cara com um homem sem um pé. O que você faz? Bom, você está em vantagem, né? Para você correr de medo, porque você tem 2 pés. Mas e se você está andando à meia-noite, rua vazia, perto do cemitério, e você vê um pé andando sozinho sem o corpo? Um corpo sem um braço, sem uma perna, sem um pé, ainda é um corpo. Agora, um braço sem um corpo não é um corpo. Um pé sem um corpo não é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo e não um só membro. Então, você não é a igreja e nem eu. Nós somos membros da igreja, somos membros do corpo, da igreja como corpo. Efésios 1:22-23, nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a igreja o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Você é um membro da igreja, que é seu corpo, mas você não é a igreja. Eu sou o olho e você o ouvido, vamos dizer. Eu, mas você, também não somos a igreja, nós somos membros da igreja. Já se ensinou, eu e você somos igreja. Não, nós somos membros do corpo, que é a igreja. Ou membros da igreja, que é o corpo. Membros do seu corpo, mas eu e você não somos a igreja. 1 Coríntios 12:17 nós lemos: se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Você não é a igreja porque você sozinho não é o corpo. 1 Coríntios 12:19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É muito claro e objetivo. Segundo, ainda com base, eu sempre me baseio na igreja de Atos. A igreja que foi a melhor igreja que o Senhor teve aqui. No sentido dos seus fundamentos. Primeiro, a dureza dos nossos dias. A igreja ela era generosa para sustentar a obra de Deus. Em Atos 4:34-35, nós lemos assim: não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Estou lendo pela tradução da King James atualizada. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, 100%, e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. E depois ele narra a oferta do Barnabé. Faziam jejum regularmente. Atos 13:1-3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe o seguinte: havia na igreja. Então a igreja estava jejuando. Não se sabe nem quem trouxe essa palavra. Mas estava a igreja, estava jejuando, essa prática. A igreja fazia discípulos. Olha que coisa maravilhosa. A igreja fazia discípulos. Nós lemos em Atos 14:21-23. E tendo anunciado o evangelho naquela igreja e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, eles tinham feito muitos discípulos. E o que o espírito do anticristo já fez com muitos dos cristãos de hoje?
não dão nenhum real de oferta para ajudar a obra de Deus, seja ela uma obra, estou falando de obra séria, não é coisa de escândalo, não, obra mesmo, a obra, muitas congregações como nós ajudamos até em missões, a sustentar missões, tudo a gente tem que ter isso no coração. Eles ainda ofendem agressivamente os poucos que ainda, por exemplo, dão o dízimo. E as ofertas na igreja, com um monte de coisa. A igreja dava 100%, Atos dava 100%, a igreja de Jerusalém dava 100%. Não jejuam, não obedecem a mensagem de vídeos na internet ensinando que nós não precisamos mais jejuar, não fazem discípulos, não pregam o evangelho, não convidam uma única alma para o culto ou para um discipulado, não são discípulos, não fazem discípulos, ficam em casa criticando os outros pelas redes sociais, são árvores que não dão frutos dignos do reino de Deus. Isso não tem nada a ver com a igreja primitiva, isso tem a ver com o espírito do anticristo, porque tudo é contrário à obra de Cristo, porque se você ataca a igreja de Cristo, você é um anticristo. Devemos permanecer alertas a respeito do sistema anticristo, que influencia diariamente o nosso padrão de pensamento, mudando os ensinamentos das igrejas, trazendo um novo entendimento de acordo com o espírito anticristo. Nos ministérios, aí nós vemos a ascensão do comando das igrejas por mulheres, como na igreja de Tiatira, nos cultos, cheio de feitiçaria, idolatria, né? A rosa ungida, cimento ungido, vassoura ungida e sem quantas coisas mais ungidas. Nas próprias escolas, a perversão sexual sendo ensinada como coisa normal. Nos governos e nas cortes de justiça, governos não só corruptos, mas contrários ao evangelho, são ideologia contrárias. Na verdade, todo o sistema ou estrutura da sociedade estão sendo dominados por demônios. Os principados e outros demônios estão trabalhando arduamente para que a mente do anticristo esteja implantada em cada segmento da sociedade, assim como está acontecendo no Brasil. Astarote, que traz avareza, corrupção, adultérios, lesbianismo e prostituição, Moloque, o aborto, Leviatã, Raabe, Jezabel, a ascensão das mulheres no comando principal das igrejas, Baal, Belial, que faz a sodomização da sociedade e a expansão do homossexualismo, da violência, do estupro, da pedofilia, o sistema babilônico, que representa uma influência do espírito do anticristo. Ele vai moldando toda a sociedade a aceitar e a participar de um sistema sem Deus, abolindo os ensinamentos de Cristo, por isso que é de anticristo. Contudo, como o profeta Daniel, temos a capacitação divina para derrotar qualquer espírito e qualquer sistema anticristo que tente atrapalhar nosso progresso em direção à vitória, à liberdade e ser preparados como sua noiva para o arrebatamento da igreja. Segundo João 7, nós lemos: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Alguns de nós enfrentam perseguição no trabalho à medida que se posicionam firmemente do lado da justiça de Deus contra o pecado e contra a mentira. Alguns de nós são professores na escola pública que intercede pelos alunos à medida que a ideologia de gênero tenta confundir as mentes dos alunos nessa obra engenhosa do espírito do anticristo. Outros de nós trabalham com diligência para criar os filhos de forma oposta ao sistema anticristo, filhos, netos, né? Bisnetos, em alguns casos. Outros ainda tentam fazer com que o casal receba a luz da palavra de Deus no relacionamento, né? Eles tentam impedir isso, mas encontra resistência do marido, da esposa, que não tem capacidade espiritual para perceber a fortaleza implantada pelo espírito do anticristo. Dessas 4 situações, com frequência, nos sentimos como se fôssemos Daniel e tivéssemos sido lançados dentro da cova dos leões. Mas como Daniel foi capacitado por Deus para derrotar as seduções da Babilônia e a estrutura anticristo, Deus também será fiel conosco e nos livrará de todo o mal se permanecermos fiéis a Ele e a sua palavra. Onde está o ódio de Satanás? Se você tem o discernimento de perceber, e eu pergunto a você, será que você tem o discernimento de perceber como Satanás odeia quando um cristão verdadeiro não cai diante de sua pressão e quando não nos curvamos a seus planos e seduções? Apocalipse 12, 12 pode ser interpretado aqui. Por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você percebeu como os cristãos que não se congregam não conseguem mais reagir espiritualmente? Não têm forças para estar mesmo na sua congregação? E se você falar alguma coisa, vira agressão verbal contra você? Já percebeu como os cristãos que estão sob o efeito do poder da influência do espírito do anticristo
Eles têm áreas da sua vida que não suportam a administração da palavra de Deus e fogem dela, troca de igreja, mas não permite a palavra de Deus ali. Se você falar alguma coisa, vira agressão verbal contra você. O diabo fica enfurecido quando homens e mulheres justos permanecem no propósito de Deus e confrontam a influência do espírito do anticristo. Um artigo publicado em inglês, ele afirma que só 20% dos cristãos permaneceriam fiéis a Deus se sofressem perseguição. Isto é, exemplificando, o contador gosta de números. De cada 100 cristãos, só 20 ficariam fiéis. 80 abririam mão. De cada 10 cristãos, somente 2 permaneceriam fiéis. O sistema do espírito do anticristo, ele seduz a fé e substitui pelo medo e pela covardia. Sem discipulado, não há treinamento para resistir. Infelizmente, não há treinamento para resistir à perseguição. Todo tipo de sedução para derrubar você da fé em Deus, da obediência e da santidade diárias devidas a Cristo faz parte da estrutura do espírito do anticristo, tal como está funcionando hoje nas nações e agora ainda mais forte aqui no Brasil. Vencendo a guerra. A chave para permanecer firmes em nossa fé contra a estrutura do sistema do espírito do anticristo é vestir a armadura completa de Deus todos os dias. Vou ler na Bíblia Viva, fica legal, mais fácil para entender. Portanto, usem, ainda vamos ter a oportunidade de gravar mais outro, já temos, acho que se não me engano, 2, mas a gente deve atualizar e trazer outra mensagem sobre essa armadura, né? essas peças da armadura. Diz assim, Efésios 6, do 13 ao 17. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus, que é a couraça da justiça. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. E em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As estruturas anticristos que enfrentamos todos os dias são plantadas no coração e na mente das pessoas, da mesma maneira que o foram na época da igreja de Atos e dos verdadeiros apóstolos de Jesus. O anticristo quer que o nosso amor por Deus se esfrie e que desfaleçamos de exaustão com obras mortas na igreja. Há muito trabalho sendo feito com jovens dentro da igreja que são pura obra morta. Jesus não mandou fazer. Para isso, ele só teve que fazer a pessoa trocar de igreja. Sair de uma igreja que ensina a palavra e faz discípulos e correr para uma outra que ensina a obra morta religiosa para fazer sucesso diante dos homens. E é isso que as pessoas querem, ser vistas, não é? A gente vive, postar fotos nas redes sociais. Se esfriarmos em nosso amor pelo Senhor, a estrutura demoníaca de Satanás se transformará em uma fortaleza em nossa vida. E aí rejeitaremos a verdade da palavra de Deus para seguir obras mortas religiosas. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Apocalipse 2,14, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E dentro disso coloca mulheres no comando da igreja. Apocalipse 2,20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e comam dos sacrifícios da idolatria. Não é questão de machismo, é uma questão de princípios. Você tem que ver como Deus vê. Em Jeremias 1, 11, 12, nós lemos assim, veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O povo de Israel nunca enxergou a si mesmo como Deus o enxergava. Por isso caíam na idolatria e rebeliões, a função, a importância que Israel tinha para aquele mundo. Por isso os hebreus nunca conseguiram conceber as promessas de Deus para eles. Quando espionaram a terra prometida, apenas 2 deles, Josué e Caleb, tinham concebido em seu coração e mente a fidelidade da palavra de Deus. A internet está cheia de falsos profetas e falsos mestres que vivem propagando, né, novas revelações que simplesmente visam agradar as pessoas carnais. Hoje você não precisa fazer isso, e isso é lá coisa do Antigo Testamento, isso não é mais para nós, isso é assim, e todo mundo fica feliz porque agora está livre disso. É essa a ideia. Uma geração que dificilmente aguentará qualquer tipo de perseguição. Você precisa ver com os olhos de Deus. Precisamos olhar através das lentes daquele que nos conheceu antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. Você precisa ver como Deus vê.
Satanás não é estúpido, como as pessoas imaginam. Satanás estabeleceu um sistema anticristo para provocar o aborto de todos os nascituros, toda coisa santa que concebemos por intermédio de Cristo. Seu objetivo é roubar o nosso destino abortando os nascituros, né? Aquele que vai nascer de Deus. Qualquer ministério, qualquer trabalho verdadeiro que envolva o discipulado de fazer discípulos. Sim, o diabo está à espera para devorar o nosso destino espiritual. Quando Deus planta suas sementes em nós e nos capacita a nos tornarmos filhos e filhas de Deus, o diabo vem para roubar o nosso futuro. Apocalipse 12:4 nós lemos: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. É por isso que muitas pessoas ou já abandonaram sua congregação ou foram para outro lugar, onde só não fazem aquilo que Cristo ordenou, mas obtêm muito sucesso fazendo obras mortas como Salomão, lá em 1 Reis 11, 5, 7 e 9. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Vocês imaginam, se Salomão, com toda a sabedoria que teve, riqueza, fez isso, né? Astarote continua aí, através do dinheiro, corrompendo muitos, né? Ele foi corrompido. Quemós, Moloque, que está aí com a corda toda no Brasil aí com aborto. Satanás deseja destruir tudo o que se relaciona a Cristo em nosso futuro e nossa vida, especialmente um ministério edificado na palavra de Deus. Satanás vai tentar abortar tudo isso. A maior parte dos ministérios hoje, pastores e pastoras, não tem estrutura nenhuma na palavra de Deus, não tem fundamento na vida. Por isso que a gente vê um número de divórcios muito grande, inclusive entre os próprios líderes, desajustes. Quando está acontecendo a concepção de um ministério em sua vida, o espírito do anticristo trabalhará noite e dia na tentativa de te levar a pecar, e para roubar o seu futuro te levará para uma outra igreja, onde o seu pecado não seja tratado ou disciplinado e você faça sucesso rapidamente. Assim tudo vai parecer ser de Deus, um engano fatal. Como ele fez com Eva e depois com Adão, né? Através de Eva. O resultado? Há muito cristão por aí fazendo sucesso com obra morta, porque foi abortado o seu futuro. Não se iluda, o espírito do anticristo avalia cuidadosamente as nossas fraquezas e lança mão de uma estrutura anticristo para roubar o nosso futuro e tudo que está plantado para darmos à luz. Ele fez isso com o apóstolo Judas Iscariotes, o casal Ananias e Safira, Demas, o cooperador do apóstolo Paulo, Alexandre o Latoeiro, o cristão rico que amaziou com sua madrasta na igreja em Corinto. Quando Satanás consegue seduzir uma pessoa, ele esgota o seu aprendizado espiritual e a leva para matá-la, conseguindo desse modo destruir a semente que estava destinada a dar luz. É o livre-arbítrio de cada um. Jesus nos ensina muito sobre isso em João 8, 43, 44. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus se referia a um sistema religioso poderoso e político que planejava matá-lo e a capacidade de Satanás de plantar uma semente, como um pai, mas o pai da mentira. O sistema do espírito do anticristo não deseja que você veja como Deus vê. Por isso devemos manter nosso foco em Cristo e nosso destino nele, e não darmos espaço para o diabo. 2 Timóteo 1, 13 e 14 nós lemos: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqueles que serão arrebatados trazem as marcas de Cristo e não se deixam seduzir pelas novidades dos pregadores, já enganados pelo espírito do anticristo, que o Espírito Santo revelou como surgiria nos finais dos tempos, e que isso seja para você também uma mensagem. Lá está em 2 Timóteo 4, 1, 8. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. A gente poderia até acrescentar aqui, né? Especialmente nos vídeos na internet.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você é um discípulo de Jesus? Você está crescendo espiritualmente ou está numa zona de conforto que não aprende mais nada? Você consegue perceber onde o espírito do anticristo está tentando aprisionar você com uma fortaleza? Fica aí a mensagem para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí o seu like ou o seu comentário. Nós pregamos a palavra do Senhor e nem sempre essa palavra é bem aceita. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar e vamos estudar a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir às mensagens dos meus vídeos. Deus te abençoe.